Buenas, buenas, bem-vindos ao canal Macho Tóxico. Um espaço para homens que se encontram com depressão, com ansiedade, com alguma dor emocional, sem sentido na vida ou que apenas buscam o autodesenvolvimento. E hoje trago aqui um tema pelo qual eu passei e que tive que lutar primeiro para o compreender e segundo como é que eu o utilizei para me desenvolver e para me conhecer. Deixem-me só beber aqui um bocadinho de água. Espera aí, que eu desta vez precavi-me, trouxe água para não estar a fazer barulhos ao microfone. Com licença. E é assim, sem cortes, vamos. Então, o tema de hoje é a raiva. E como utilizar a raiva como impulsionadora masculina, digamos assim. Ao longo do vídeo vamos percebendo as características da raiva e como é que ela se manifesta no homem e porquê impulsionadora masculina. E gostava de começar com uma pergunta que é: gostaria que pensasses na última vez que sentiste raiva a sério, em que te sentiste alterado e que tentasses fazer o seguinte exercício: perceber se a raiva que tu sentiste... Parvoeiro. Esperem aí que eu fiz aqui uma parvoíce. A raiva que tu sentiste, se é inerentemente negativa, ou seja, se é prejudicial, se a raiva é sinónimo de negativo, de prejudicial, se não devemos sentir raiva. E que escrevas, gostaria que escrevesses sobre este sentimento, o que sentiste, o que causou, as suas consequências. E então vamos lá perceber se a raiva é boa, se é má, o que é esta raiva. E como está aqui a dizer, a raiva não é boa nem é má, ela é apenas uma emoção. E uma emoção é algo que nós aprendemos, ou seja, é algo que nos dizem que nós estamos a sentir raiva. Nós sentimos esta aqui. Vou fazer aquela, julgo que também já falei isto num vídeo anterior, mas vou trazer novamente aqui esta definição de António Damasio, que é a diferença entre sentimento e emoção, em que sentimento são as manifestações fisiológicas e a emoção é a categoria onde colocamos essas alterações fisiológicas. Digamos que nós sentimos o coração a bater mais rápido, sentimos um calor interno, a temperatura do corpo aumenta, a sudorese num determinado contexto, e as pessoas envolventes dizem-nos: ok, isso é raiva, não sintas isso, não sintas essa raiva. Ok, então primeiramente vamos começar com esta noção de que a raiva é um conceito que foi aprendido. Alguém nos ensinou ao longo da nossa vida que aquilo que nós estávamos a sentir era raiva e que era um problema. E gostaria de deixar aqui claro que o problema não é sentires raiva, seja isso que tu defines como raiva. O problema não é tu sentires a raiva. O problema é tu não sabes o que fazer com ela e agires de forma impulsiva, de forma inconsequente, porque tu tens este ímpeto natural de descarregar aquela raiva. E como já mencionei anteriormente, ela é apenas uma resposta fisiológica. E trago aqui um estudo, entrando aqui nesta questão de sermos homens e como a raiva, ou seja, como é que esta questão fisiológica acaba por ser diferente entre homens e mulheres. Não de uma forma geral, não é? Ou total, em que todos os homens sentem a raiva de forma diferente de todas as mulheres, mas no entanto trago aqui um estudo que demonstra precisamente isto. Demonstra como esta questão da categoria raiva é sentida nos homens de uma forma, ou seja, este sentimento da raiva expressa-se fisiologicamente de uma maneira mais intensa do que nas mulheres. O que, sendo o ser humano biopsicossocial e trazendo a parte
nesta questão de seres humanos que evoluíram em 250 mil anos e até mais para trás, temos que ter em conta que os que chegaram cá, os seres que estão aqui hoje, são filhos dos mais agressivos, não são filhos dos mais passivos. Ou seja, nós para chegarmos aqui, os nossos antepassados, estou a falar há 250, 100, 1000 anos atrás, tiveram que sentir raiva, tiveram que se defender, tiveram que sobreviver, tiveram que matar para nós estarmos aqui hoje. Então é natural que tenhamos herdado essas condições fisiológicas mais, que eram mais caracterizadoras daquela época, não é? E trago estes estudos precisamente para demonstrar que tu, como homem, é natural sentias a raiva de outra maneira. É natural tu teres expressões fisiológicas diferentes das mulheres, digamos assim. Adicionando, claro, o contexto cultural, biopsicossocial, ok? O contexto social e o contexto psíquico acaba por englobar esta vertente de o que é que tu aprendeste como raiva, o que é a raiva, se deves ou não expressá-la. E dado este contexto, já entrei aqui na parte bio e agora entrando um pouco na parte psico. A raiva foi-te ensinado que não a deves expressar, que não a deves manifestar, que não a deves agir sobre a mesma, e que a deves controlar, que a deves sentir raiva, mas descartar a raiva que estás a sentir. Ou seja, ocorreu alguma injustiça na tua vida, ou algo que tu possas considerar injustiça, pronto, digamos assim, ou algo que te despoltou esta raiva, e é-te ensinado que tu a deves controlar, que não a deves exteriorizar, que nem deves falar sobre ela. No entanto, eu gostava de trazer esta visão, que é: não controles a raiva. Essa questão de controlar a raiva vai gerar, como me gerou a mim e gera a muitos homens, acaba por gerar um acúmulo de raiva, porque ela vai se acumulando, as situações vão se repetindo, todo o enquadramento, a dinâmica permanece a mesma, porque não houve uma expressão dessa raiva, não houve uma alteração do meio consoante o teu interesse, que esta raiva te pode estar a comunicar. Ou seja, ela vai ressurgindo. E eu trago aqui uma proposta, que é: e se utilizares a raiva para teres informação sobre ti? Ou seja, para teres informação dos teus limites, do que é que tu consideras justo e injusto, ou seja, as injustiças, e para tu entenderes a frustração, o que é que te frustra. Neste quesito, tu estás a sentir algo, estás a sentir raiva por um motivo, porque as emoções são isso, são sentimentos, não é? Sentimentos, ou seja, características fisiológicas que depois são traduzidas em emoções que te são ensinadas num contexto social que têm uma função, e por norma essa função é tu pertenceres ao grupo. Por isso é que te dizem que tu não deves manifestar a tua raiva, ou que tu deves controlar essa raiva, porque vai ser prejudicial ao grupo tu expressar essa raiva. E em certa parte está certo, e eu vou aqui trazendo outras propostas de forma a que o dano que possa vir a ser causado por essa raiva seja não só diminuído, mas também otimizado. Tornares esta raiva que tu sentes em algo bom, em algo positivo para ti. E depois podes também utilizar esta raiva, ou seja, este sentimento, não a emoção, porque estamos a trabalhar sobre a noção da raiva e emoção, mas este sentimento que tu sentes, estas alterações fisiológicas que o teu corpo sofre quando sentes esta raiva, para te motivar. Vamos colocar da seguinte maneira: tu produzes adrenalina, testosterona, dopamina, mais uma quantidade de cortisol, mais outra quantidade de hormonas e neurotransmissores
quando estás sobre raiva. E no homem, dada o que mencionei aqui, destas alterações, é exacerbada, ou seja, é maior do que nas mulheres. E em muitas situações tu vais poder utilizar esta raiva como motivadora, ou seja, como uma como falei anteriormente na palavra motivação, também já não me lembro do nome, de algo que motiva a ação. Ou seja, tu estás num desconforto da situação em que estás a sentir esta raiva e usá-la como foco e direção. Ok, estou aqui a falar muito no contexto abstrato. Vamos dar aqui um exemplo prático. Vamos supor que tu estás na faculdade, ou que jogas um desporto, ou que praticas um desporto, ou que jogas algum jogo de computadores, ou que alguém não acredita nas tuas capacidades. Pronto, estão a perceber o exemplo. Há algo a duvidar de ti, que te deixa frustrado, ok? Que tu consideras injusto e consideras que ultrapassaram os teus limites. Utiliza essa raiva para ultrapassar essas dificuldades. Utiliza essa raiva para te motivar e para te dar foco e direção no teu objetivo. Se estás a perder e a equipa adversária te está a picar, te está a incentivar para tu ficares com esta raiva, utiliza essa raiva para demonstrar o oposto, porque já tens todo um contexto fisiológico que te permite essa ação. O teu corpo está ativo, o teu corpo não está com o sistema parasimpático ativo, mas sim com o simpático, é o da ação. Outro exemplo, na faculdade tens alguma, ou no teu trabalho, os teus superiores têm algum desdém para contigo e não acreditam no teu trabalho e não acreditam que tu vais conseguir fazer aquele objetivo, embora tu já tenhas provado que eras capaz. Utiliza essa raiva para te focares, porque e era isto que eu gostava de transmitir. A raiva no homem tem a capacidade de fazer ultrapassar aquilo que ele não julga sequer capaz. Permite com que ele ultrapasse o que ele considera os seus limites. É o chamado sangue no olho e ir. Há situações na tua vida que tu vais estar tão frustrado, tão raivoso, que tu vais ter que ter sangue no olho para sair daquela situação. Vais ter que te enraivecer não só com o teu ambiente, mas contigo. Vais ter que ter a seguinte conversa contigo: foda-se, eu estou nesta merda, a culpa é minha, estou cheio de raiva, estou cheio de frustração e é comigo e eu vou ter que dar a volta por cima disto. Utiliza essa raiva para sair daí. E mais à frente já vamos falar mais sobre mais características desta questão da raiva. Então, lá está. A raiva masculina é um fogo que demora a arder. Porquê? Porque, como temos esta questão de que a raiva é algo aprendido e que não deves sentir, que deves controlá-la, que deves inibi-la, esta raiva vai-se acumulando e ela vai demorar a arder, porque tu vais acumulando e no momento que já não aguentares mais suportar aquelas emoções que tu tens dentro de ti, seja frustração, seja o que for, tu vais rebentar. E tem em conta que os homens demoram mais tempo a processar a raiva. Eles demoram mais tempo a perceber o porquê daquela raiva. Ou seja, eles, para além de sentirem mais raiva, ou seja, de terem fisiologicamente mais processos e processos mais intensos, demoram também, não só por causa disso, mas também por causa disso, demoram mais tempo a processar a raiva. Às vezes sentem a raiva, que é o que acontece quando tu estás abaixo dos teus 25 anos, até por causa daquela questão que nós já abordámos, de teres o córtex pré-frontal ainda em desenvolvimento. Há muita coisa que tu ainda não percebes e que sentes raiva. E essa raiva que tu sentes é acumulada. E para além de ser acumulada, ainda é exacerbada. E para além de ser exacerbada, tu ainda demoras mais tempo a perceber o porquê daquela raiva. E
e tu vais necessitar de tempo para perceber, ok? No entanto, a raiva ao ser reprimida e não ser entendida, ou seja, reprimida aqui estou-me a referir ao ato de tu não a expressares, tu não a abordares internamente e externamente, tu vais acabar por explodir. E explodes porque, como mencionei anteriormente, nesta questão de te ensinarem a raiva, de que a raiva é algo negativo, a raiva é algo que tu tens de controlar, os homens não sentem raiva, tu vais acabar por explodir. E lembra-te que quando explodires, que a sociedade não quer saber se tu sentes raiva ou não. Tu vais ter que ir trabalhar, tu vais ter que passar no exame, tu vais ter que terminar o curso, tu vais ter que fazer tudo o que é imperativo à tua vida, independentemente de sentires raiva ou não. A sociedade não quer saber se tu sentes raiva. Tu tens... Com licença. Foi estabelecido um acordo em que tu vais cumprir função A em troca de B. É indiferente se tu sentes raiva ou não. Tu vais ter que cumprir aquilo. E a sociedade não está cá para te dar palmadinhas nas costas. Ok? Segundo, a tua família não quer saber se tu sentes raiva. Principalmente se fores homem. Porque tu tens que ser responsável por ti. Tens que te treinar, tens que ter esta maturidade por ti, porque não te vão incutir isto. Primeiramente, não há esta sensibilidade sequer do ponto de vista dos homens. E segundo, ninguém quer saber. Eu coloquei aqui a tua família para literalmente demonstrar que ninguém quer saber se sentes raiva ou não. Ok? A única pessoa que tem que saber se sente raiva ou não e que se tem que preocupar em resolver essa raiva és tu. Tu és a única pessoa que quer saber se sente raiva ou não, porque as consequências dessa raiva vão ser sofridas por ti. E agora é que entra aqui outra, não lhe quero chamar técnica, mas outra perspectiva desta raiva, que é: entende esta raiva conscientemente e não reprimi-la, não controlá-la cegamente. Ok? E aqui trago outro estudo que fizeram ressonância magnética funcional nesta questão da raiva, em que demonstraram imagens, contextos e incutiram raiva à pessoa, entre homens e mulheres, para perceber como é que os cérebros de diferentes sexos processavam esta raiva. Pronto, e constataram que mulheres ativavam áreas de processamento da raiva, ou seja, do entendimento desta questão da consciencialização da raiva e dos seus sentimentos, do que estão a sentir, ativavam mais áreas relacionadas com estes comportamentos. Ao passo que os homens não tinham essas áreas ativas, tinham as áreas normalmente de raiva. E eu estou aqui a mencionar estudos e deixarei nos comentários afixados para consultarem por vocês. É apenas para trazer também um bocado o enquadramento do que estou a dizer, para além do empírico, porque se estás neste vídeo, tu sofres de raiva, e se não sofres, ambos os casos, observem como é que é a manifestação da raiva, tanto de um homem como de uma mulher, em termos sociais. Observem como é que é mesmo a compreensão desta raiva pelos indivíduos em si, como esta questão do estudo que eu estou aqui a mencionar, seja como é que os homens processam a raiva, como é que as mulheres processam a raiva, seja pelo contexto social, seja como a sociedade permite ou entende outras formas de raiva expressas pela mulher que não pelo homem. E eu passo a explicar, por exemplo, atendimento, uma situação, quando tu vais fazer uma queixa ou vais reclamar de algo. Eu não gosto de reclamar de nada. Se eu conseguir, delego essa questão a uma mulher, ou seja, delego à minha mãe, uma amiga, etc. E passo a explicar porquê. Porque se tu estás num processo em que foste injustiçado, queres fazer uma reclamação, por norma quem está nessas áreas de reclamação
são sempre aquelas pessoas que eu compreendo, eu percebo, eu compreendo, eu percebo, eu compreendo, eu percebo. Pronto. Isto vai-te causar raiva. E tu, como homem, a tua expressão de raiva, podem falar do... Lá está, novamente, é o contexto biopsicossocial, ok? Biologicamente vais sentir isto, vais sentir a necessidade de expressar esta raiva, como psicologicamente, consoante os aprendizagens e os contextos que foste observando, tanto culturalmente, aquela questão de ser homem é isto, pronto, há tudo isto tudo está ligado, ou seja, esta questão biopsicossocial está ligada na expressão da raiva do homem. Mas voltando aqui ao exemplo, as mulheres têm uma expressão de raiva, nomeadamente a passivo-agressividade, que é única. Ou seja, ao passo que nós homens, ou neste caso os homens que têm esta questão da raiva exacerbada, ao estarem perante uma injustiça vão, mas você quer me ajudar ou está a brincar comigo? À terceira ou à quarta vez que a pessoa está ali a dizer eu compreendo, pois sim, claro, sim, pois claro. Apetece-te dar um murro na mesa, 4 chapadas ao segurança e és o maior do mundo e queres expressar aquela raiva. Isso não é tolerável na sociedade. No entanto, as mulheres têm outras expressões de raiva. É esta questão da passiva-agressividade que eu estava a mencionar, em que canalizam a raiva delas e como a sociedade permite, porque lá está, também acaba por ser menos danoso, não é? Do que um par de estalos ou haver sangue na situação, ou uma agressividade escalada. Porque depois, lá está. Isto tem muito pano para mangas, este tema. Porque mesmo socialmente, as mulheres têm toda uma gestão de raiva diferente da dos homens. Os homens sabem que se passam um limite vai-se partir para a agressividade física. No entanto, essa questão ou seja, esse limiar de partir para a agressividade física é muito superior nas mulheres do que nos homens. Então elas acabam por desenvolver milhentas maneiras de gerir essa raiva de uma forma muito mais inteligente que a nossa, mas muito mais. Ou seja, esta questão da passivo-agressividade, as mulheres acabam por lá está, entre mulheres, de conversas entre mulheres, há muito esta questão desta passivo-agressividade. Os homens não, os homens, se tu partiste se tu foste minimamente agressivo comigo, vai haver consequências com isso. Fisiologicamente temos esse ímpeto. Pronto, e para finalizar, esta questão mesmo da autoanálise, do processamento da raiva, de toda uma racionalização desta raiva, em que as mulheres têm mais capacidade que os homens. E eu, ao perceber isto, percebi, posso ser mais consciente nessa raiva, posso entender melhor esta raiva que eu estou a sentir. E em parte utilizei um pouco, estou a trazer aqui o estoicismo e o princípio estoico para foi uma ferramenta que eu utilizei para perceber e compreender esta raiva que eu sentia. E no entanto há muito esta noção de que o estoico não sente raiva e controla a raiva e que deve controlar as emoções e sim e não, ou seja, tu não consegues controlar as emoções surgem, os sentimentos surgem e quando dás por ti já estás com a emoção. Não é que tu vais controlar X, Y ou Z, isso não acontece. O que tu podes é, depois de começares a sentir essa emoção, podes processá-la, podes compreendê-la, podes racionalizá-la. E eu julgo que é mais essa vertente estoica, que é mais esta visão estoica que seria a passada e não a questão do controlar e de reprimir. Deixem-me só beber água, com licença. Que é precisamente o que eu trago aqui. Ou seja, entender a emoção sem suprimi-la. E, ou seja, os estoicos não queriam dominar as emoções, porque ninguém consegue dominar as emoções. As emoções são processos fisiológicos, automáticos, que depois são de forma também automática, ou seja, os sentimentos são de forma também automática atribuídos a emoções. Tu não tens grande manobra neste controle. Tu não tens grande controle disto. É a mesma coisa que vou parar a minha mente e vou parar os meus pensamentos e não vou pensar. Isso não existe, isso é balela. O cérebro foi feito para pensar, tu não vais deixar simplesmente de pensar. Tu podes focar o teu pensamento,
Mas deixar de pensar, isso não existe. Aliás, existe. É quando morreres. Quando morreres, quando morreres, controlas e controlas todas as emoções e dominas todas as emoções e dominas todos os pensamentos porque não existem. Pronto. Ou seja, ninguém consegue controlar as emoções, ninguém consegue. Toda a gente sente, ok? Somos todos humanos. No entanto, há estratégias para tu conseguires compreender a emoção, para tu conseguires tomar consciência do processo todo interior que te está a acontecer. E podes utilizar essa emoção para te entenderes através dela. Ok, que é isto que eu quero passar um pouco. Que é esta questão de tu utilizares a raiva para autoconhecimento. Tu treinares, porque isto vem com treino. Isto não é sei isto, ok, tenho um segredo, está feito. Não, isto é treinar. Tudo na vida é treino, tudo na vida é prática. Tu tens este entendimento teórico, ou seja, tu tens conhecimento, mas não tens a sabedoria. A sabedoria surge a partir do momento em que tu aplicas na prática. E isso sim é sabedoria, porque até lá é só informação, é só conhecimento. Tens conhecimento disto, como eu tenho, mas depois a sabedoria surge na prática. E tu vais-te entender através desta raiva. Vais praticar uma auto-observação emocional em que vais reconhecer a raiva. Ok, eu estou raivoso. Este é o primeiro passo. Tu tiveste um input que te gerou raiva, tu não sabes o que é que foi. Simplesmente surgiu, ok? Tu estás raivoso, ok? Ficaste raivoso, vais perceber, ok, agora estou com raiva. Neste preciso momento estou com raiva. E este ato de tu reconheceres que estás com raiva e não agires por impulso, e o que é que eu quero dizer com isto? Tu não vais reagir. Lembram-se no vídeo anterior eu disse que não gostava muito da palavra reagir, que até foi numa frase estoica de Epiteto, em que basicamente as emoções não eram as emoções, eram as situações não era algo do tipo, as situações não perturbam os homens, mas sim a tua reação é que te perturba, que acaba por enquadrar muito bem nesta questão da raiva. Exemplo, tiveste a raiva, ok? Não reconheceste que estavas raivoso, briga de trânsito, pronto, road rage típica, apitaram-te, paraste o carro, saíste do carro, palhaço, estás a apitar porquê? E sai soco, e sai sangue, e tu vais para o hospital, e vão os dois parar ao hospital, e incrível, pronto. O que é que aconteceu? Tu foste um animal como qualquer animal é. O ser humano é um animal como todos os outros, só que nós somos os animais especiais, julgamos nós. Basta ver multidões e esta racionalidade, pronto, isto acaba por cair, mas nós somos animais racionais, muito pouco, em certa medida, mas tentamos e lutamos para ser cada vez mais. Eu faço essa luta todos os dias e todos nós o fazemos. Então começa por não reagir, não sejas um animal que apenas reage aos seus impulsos, em que sente fome come, sente sono dorme, sente não sei o que faz. Não, ser um bocadinho mais sublime, ser um bocadinho mais sensível nesta questão. E começa a agir, ou seja, começa a responder à situação, como a situação o requer. O mesmo exemplo, road rage. Apitaram-te, pararam o carro à tua frente e saíram do carro a gritar contigo, não sei o quê, pronto, já começou a bater a adrenalina, os batimentos cardíacos aumentaram, já começou a vir o cortisol, já aumentou a temperatura, já aumentou a tua temperatura interior, já começaste a suar, estás ali a sentir aquela raiva, ok, eu estou com raiva. O que é que esta situação pede? O que é que eu ganho em sair do carro e começarmos os dois à porrada? O que é que eu ganho com isto? O que é que eu ganho em... ganho ou venço, ou seja, porque andar à porrada perdes sempre, porque se ganhares, ou seja, mandaste o outro indivíduo para o hospital, vais levar com um processo em cima, mesmo que seja para autodefesa, seja o que for, vais levar com um processo em cima. Se perdeste, vais tu parar ao hospital e pronto. Ou seja, eu quero só ir trabalhar, ou seja, o contexto requer, ou seja, a resposta adequada para este contexto, e cada contexto e cada pessoa e cada situação
e tudo isto tem uma resposta adequada, ou não é uma resposta adequada, é a mais adequada para ti, para o teu contexto. Neste contexto, suponhamos que para ti era ir ao trabalho porque necessitas de receber o ordenado, não queres parar. Pronto, ficas dentro do carro, ligas para a polícia, ele entretanto já se acalmou. Se ele te partiu o carro, fazes queixa e vais trabalhar. Chegaste bem a casa, chegaste bem ao trabalho. Ou seja, tu não reagiste, tu não entraste num processo automático. Tu paraste, percebeste, processaste e agiste em conformidade. É esta a diferença entre reagir e agir, ou reagir e responder. Em que a reação há um automatismo do processo, há uma ausência desta questão racional e de auto-observação emocional, deste reconhecimento dos teus processos internos, que se vai treinando. Atenção, isto vai-se treinando. Isto não é algo que, como estava a dizer há pouco, isto não é algo que tu sabes e que acontece, não. É preciso treino, é preciso prática para isto tudo acontecer, para todos estes processos acontecerem. Então, o que é que tu vais fazer? Vais utilizar a raiva como espelho e vais entender o que é que te está a ferir. Ou seja, interpreta a raiva como um sinal de que algo te está a incomodar. E como é que vais fazer isto? A maioria dos homens não sabe o que sente, ok? Não percebemos bem porque é que ficamos com raiva, não percebemos e demoramos mais tempo a perceber porque é que ficamos com raiva, o que é que gerou essa raiva, mas lá está, tu sabes quando sentes. A maioria dos homens e a maior parte das pessoas, seja, aqui estou a falar de homens porque é um canal para o público masculino, mas nós sabemos quando sentimos, ok? Agora estou com raiva. Se fizeres esse exercício, ok? Porque senão estás só em processo automático constante e nem tens a mínima noção disso. Mas ok, agora estou raivoso. Então começa por aqui. Começa por perceber o que é que foi transgredido. Começa por perceber se te estás a proteger, se te estás a vingar, o que é que essa raiva, o que é que tu pretendes alcançar com a raiva que estás a sentir. E começa por perceber, ok, isto é sobre o outro ou é sobre mim? Isto são apenas questões que me ajudaram a implementar esta questão da autoconsciencialização do meu processo emocional. Eu estou a falar isto para a raiva, mas vocês podem colocar aqui qualquer emoção. Seja tristeza, seja medo, seja felicidade também. Porque acontecem muitos azares numa felicidade. Exemplo, não sei quem, Clube X foi campeão, vamos todos festejar para não sei para onde, eu subi um poste, estou mega feliz e caí e parti a cabeça ou fiz uma fratura da cervical, uma cervical alta e agora fiquei tetraplégico. Estava num êxtase, estava tão feliz, estava muito feliz mesmo, mas estavas num processo automatizado, não estavas consciente do que é que se estava a passar. Pronto, e aqui peguem isto, ou seja, isto acaba por ser um modelo para qualquer emoção que está focalizado na raiva. E estas questões são muito focadas à raiva, que é: questiona-te qual é que é a função daquela raiva. Questiona-te porque é que estás a sentir o que estás a sentir, se te queres vingar, se te queres proteger, isso tudo. E lá está, acaba por fazer uma junção de toda a informação que eu estou a dizer aqui, porque estas questões que surgem neste ato de tu te autoconsciencializar do teu processo emocional vão-te auxiliar neste autoconhecimento, ok? Isto trabalha como um só. E pronto, aqui deixei só aqui uma notazinha que é: utiliza as tuas emoções como um espelho interno, para tu te entenderes, para tu te compreenderes, para tu estares mais consciente desses teus processos interiores, esses processos emocionais interiores, essa dinâmica emocional que tu tens dentro de ti, desse mundo. E ok, então aqui já fomos abordando como é que as questões da raiva, como é que ela surge, como é que ela surge, tudo isso. Então, aqui de uma forma mais sucinta, como compreender e utilizar a raiva. Aqui já fui mencionando em utilizares para te motivares, para te focares, para te dar uma direção, para te conheceres, para impor os teus limites, perceberes qual é o teu conceito de justiça e de injustiça, perceberes o que é que te frustra, etc.
Então, e como é que podes utilizar essa raiva? Vou mencionar aqui estratégias que eu utilizei para esta gestão desta raiva, não é? esta gestão desta agressividade, digamos assim. Que a primeira é treino físico, ou seja, focares essa emoção, essa necessidade de tu fazeres algo para auxiliar a acalmar esses processos fisiológicos, que é isto que acaba por ser a raiva. Treina. Sentiste raiva, pá, vai treinar. Aí umas barras, vai fazer umas barras, faz umas flexões, faz uns abdominais. Aqui tenho aqui um conselho, que é, se tu tens menos de 25 anos, que vai de encontro ao treino físico, se tens menos de 25 anos, pá, arranja um saco de boxe. O teu córtex pré-frontal não está completo. Tu ainda não percebes bem dinâmicas sociais, tu ainda não percebes bem dinâmicas familiares, tu ainda não percebes bem a tua própria dinâmica, e muitos vivem sem nunca a perceberem. Epá, arranja um saco de boxe para expressar essa agressividade que tu tens dentro de ti. Bate no saco. Mas não sei o que, ele falou mal comigo, bate no saco. Mas não sei o que, o meu pai fez não sei o que, bate no saco. A minha mãe não sei o que, bate no saco. O meu amigo não sei o que, bate no saco. A minha namorada bate no saco. Bate sempre no saco. E mais à frente, já aqui na parte final do vídeo, vão compreender melhor esta noção de bater no saco e de esperar. Ou seja, depois lá está o trabalho, ou seja, já descobriste o teu foco, a tua direção, motiva-te para trabalhar, prova aos outros que estavam errados. Ok. Para impor limites, isto quando num estado mais avançado, em que tu já compreendes melhor a tua raiva, em que tu já tens esta questão de sair do automatismo de agressividade e de explosão e de acúmulo de raiva, digamos assim. Não, tu acabas por perceber, ok, isto deixa-me raivoso. Tu insultaste-me ou faltaste-me ao respeito. Ok, diriges-te à pessoa e dizes, olha, desculpa, para mim acabaste de passar um limite saudável da nossa relação. A nossa relação era saudável, esta interação era saudável porque tínhamos limites e os limites não tinham sido ultrapassados. Tu ultrapassaste estes limites. Portanto, não o voltes a fazer. E tu acabaste por expressar esta raiva, esta mini raiva que tu sentes inicialmente, para quebrar este ciclo, esta dinâmica, este drama emocional, porque te impuseste, que vai muito ao encontro do que falámos no vídeo anterior do Nice Guy, que é esta incapacidade dos homens de imporem limites, não é? Porque querem ser bonzinhos, querem ser validados, é o yes man, yes man, yes man, yes man. Pronto. Então tu, colocaste os teus limites, e 2, evitaste o acúmulo desta raiva. Porque não há necessidade de a acumulares, porque ela não se vai acumular, não se vai voltar a repetir esta situação. O aprenda a dizer não, ou seja, estás num processo raivoso e em que aquela situação em que te colocaste recorrentemente te causa cada vez mais raiva, quebra essa raiva logo de início. E logo, não vou fazer mais. Não vou mais. Ponto. Fiz uma vez, senti-me mal, não quero mais. Obrigado. E segue, a vida continua. Lá está, primeiro a consciência no processo. Tudo aquilo que falámos anteriormente, tu estás mais consciente do processo, desta auto-observação emocional, deste clique que tu fazes. Ok, estou a sentir raiva, calma. Ok? Entendo que a raiva não é negativa. A raiva não é negativa. Começa por retirar esta ideia da tua cabeça de que raiva é mau, não posso sentir raiva, tenho que controlar a raiva, tenho que não sei o que é raiva. Ela não é tua inimiga. A raiva não é tua inimiga. Ok? A raiva é apenas uma ferramenta. É apenas uma ferramenta. Ok? O que é negativo ou positivo é o que tu fazes com ela. É o que tu fazes com a raiva. É como tudo. A internet não é boa nem é má, é o que tu fazes com a internet. As armas não são boas, não são más, é o que tu fazes com as armas. As facas não são boas nem são más, é o que tu fazes com as facas. A raiva não é boa nem é má, é o que tu fazes com a raiva. É tudo focado no indivíduo. Porque tu és o agente. A agência é tua. Tu és o responsável. A autorresponsabilidade, lembrem-se disto. É que no vídeo da vitimização versus autorresponsabilidade é difícil
de expressar todo este peso da autorresponsabilidade na vida do homem, mas estou a trazer aqui desta maneira, vou paulatinamente, é como o autoconhecimento, em que é muito difícil trazer um vídeo sobre aquele tema. Eu ainda farei um vídeo sobre autoconhecimento, só que estou a demonstrar mais exemplos de como ele é útil do que apenas expor num vídeo as várias vantagens. Digamos assim, cometi se calhar essa falha com a autorresponsabilidade ou a autorresponsabilização, mas pronto, continuamos. Ela é apenas uma ferramenta e repara como num instante esta raiva passa de selvagem e animal, esta raiva de reação a sagrada, digamos, sagrada, pronto, vocês entendem, não tem aqui nenhum viés religioso, é apenas sagrada no sentido de, na verdade, deixem-me mudar a palavra, virtuosa. Passa de selvagem a virtuosa. Porquê? Tu podes usar esta raiva para proteger os teus. Tu podes utilizar esta raiva para deixar de ser fraco. Tu podes utilizar esta raiva, como eu falei há pouco, meter sangue no olho da situação onde estás de merda e queres alterar a tua situação e construir uma nova vida com base nessa raiva. Porque a raiva é simplesmente isto, é uma ferramenta. Ok? Gostava de finalizar com isto. Não se sintam mal por sentir raiva. Não se materializem, não se autoflagelem por causa disso. Porque eu já o fiz durante muitos anos. Cheguei a julgar-me um inapto social dada a raiva toda que eu sentia. Esta frustração, esta raiva, eu compreendo perfeitamente o teu lado e empatizo contigo porque já estive aí. Eu estou a mencionar isto tudo com certa propriedade porque lá está, já estive aí. E daí estar a fazer este vídeo, explicar como é que todos estes longos anos de treino, de prática para conseguir alcançar este autoconhecimento e esta autoconsciência de mim mesmo e como utilizar a raiva da melhor maneira possível. E desta vez não trago aqui uma frase para resumir este vídeo. Desculpem, não, ou seja, exato, não acabei. Ok, ao escutá-la, ela pode ser um grande aliado na busca do autoconhecimento, que era isto que eu acabei de referenciar agora. E lembra-te que toda a emoção, seja ela raiva, seja ela felicidade, seja ela tristeza, seja ela, sei lá, toda a emoção que tu possas estar em nojo, medo, blá 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 blá, qualquer emoção que tenhas categorizado como emoção, ela vai passar, porque os processos fisiológicos vão alterar-se, o teu corpo vai entrar em homeostase e essa emoção vai cessar. Então, por mais que não seja, quando sentires raiva, isola-te. Se for a melhor resposta, lá está. Lembrem-se desta questão da resposta. Se for a melhor resposta, se for o comportamento adequado ao contexto, isola-te. Não há mal nenhum em isolar-te, em tirares um tempo para tu compreenderes, porque é natural, é necessário tu teres esse tempo para te compreenderes. E as pessoas, que eu também já estive nessa fase e às vezes ainda caio nessa, porque é mais fácil, nós não queremos conhecer-nos, nós não queremos enfrentar as nossas emoções, nós não queremos compreender-nos. É muito mais fácil agarrar na merda do telemóvel ou ligar a televisão ou fazer uma chamada para não sei quem para ir apanhar uma bobodeira. É muito mais fácil do que me isolar e do que agora tenho que ir para a mata, pegar no meu livro, passar outra vez por esta emoção que eu não gosto. O nosso corpo não gosta disso, o nosso cérebro não gosta disso, porque isso sinaliza a mudança. Sinaliza que está algo a mudar. E eu gosto muito dos meus padrões. E agora sim, não trago aqui uma frase, trago aqui um conto este foi o conto que me marcou para eu entender toda esta raiva, para eu entender toda esta questão do processo de autoconsciencialização. Pronto, eu conto a seguinte, eu não sou muito bom em contos, mas espero pelo menos ser razoável nesta passagem. Que é basicamente, havia um camponês, eu não sei, aliás, já não me lembro de onde é que ouvi isto, não me lembro da fonte,
estive a pesquisar, aparentemente é só apenas foi passado, é um conhecimento passado, tradição oral. Acho que deve ter visto isto se calhar naqueles vídeos de YouTube de filosofia chinesa ou taoísta ou hindu, uma coisa assim, não me lembro, mas pronto. E o conto é o seguinte: basicamente há um camponês em que é pobre e o país está em guerra e ele é convocado para a guerra. Ele tinha um filho e não tinha mãe, era apenas o pai e o filho. E o pai foi chamado para ir à guerra, só que ele não tinha nada para deixar ao filho e ele sabia que muito provavelmente não voltaria. Então, em conversa com o filho, disse: olha filho, eu não, como sabes, o pai foi chamado para a guerra, não tenho nada para te deixar, vou-te deixar apenas o conhecimento mais importante que eu tenho. E pronto, e basicamente é o seguinte: sempre que tu sentires raiva, espera um dia antes de agires. Faz isso pelo pai, promete-me que fazes isso e lembra-te de mim quando o estiveres a fazer. Pronto, e o filho guardou esta sabedoria, que até então não era sabedoria, era informação, era conhecimento. Depois da prática, sim, tornou-se sabedoria, mas continuando. E para surpresa do filho, o pai retornou da guerra, já passados 10 anos. Já o filho tinha 20 anos. E quando o pai voltou, o filho chegou ao pé do pai e agradeceu-lhe imenso. Disse: pai, muito obrigado pela sabedoria que me passaste. Foi sem sombra de dúvida a maior riqueza que me poderias ter dado. E o que é que o sujeito poético... Não, estou a brincar. O humor. Não, mas voltando ao tema, o que é que este conto... Qual é a mensagem que este conto passa? É o perfeito resumo de tudo que está aqui neste vídeo. E foi com base nesse conto que eu fundamentei ou criei este vídeo. E foi com base neste conto que eu guiei muito a minha vida. Esta questão de tu parares, de tu reconheceres, de tu te isolares, de tu compreenderes e então responderes de acordo com o contexto, com a situação, e não apenas agir de forma inconsequente e de forma automática, neste automatismo. E pronto, e por fim, lá está, como já é normal, gostaria que se quem quisesse que pegasse no seu livro de reflexões, que refletisse um pouco sobre isto, se a raiva que sentiu é boa, se é má, ou se negativa foi a sua resposta. Neste caso, que não foi resposta, foi reação. A sua reação gerada pela raiva ou por a falta desta autoobservação emocional. Que façam estas questões no vosso diário, no vosso livro de reflexões. E pronto, é tudo por hoje. Metam like, partilhem se acharam se gostarem do vídeo e comentem. O mais importante até era, para mim, diria, era esta questão do comentar, de perceber o vosso lado, para partilhar conhecimento. Há muitas coisas que eu não sei, que se calhar vocês sabem a mais que eu e que poderiam colocar aí. E pronto, é criar aqui uma espécie de uma comunidade que se entreajuda, um grupo masculino, e é isso. Por fim, até já, até ao próximo vídeo, e sabedoria para escolherem o caminho do autoconhecimento e força para o caminharem. Um abraço.